Olá, bom dia! O Assembleia Debate desta semana vai falar sobre a saúde do homem, isso mesmo. Por que será que eles têm tanta resistência em ir ao médico, hein? Bom, segundo dados do IBGE, os homens vivem, em média, 7 anos menos do que as mulheres e apresentam mais doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol, além da pressão arterial mais elevada. Se a cultura masculina do deixa para depois mudasse, certamente haveria menos casos de mortes por doenças que podem ser tratadas caso diagnosticadas precocemente. E uma das mais importantes é o câncer de próstata, que, se descoberto logo no início, tem altíssima chance de cura, gente. E para falar sobre esse assunto e para tentar entender por que os homens fogem tanto dos consultórios médicos, eu recebo um timaço de entrevistados. São eles: o urologista Shuichi Fujisaki, o cardiologista Edmo Gabriel e o empresário Júlio Vergueiro, que foi vítima de um câncer de mama. Sejam todos muito bem-vindos aqui conosco. Obrigado. Mas antes, vamos falar sobre uma matéria especial que o nosso repórter Mauro Friesman fez. Novembro Azul. Este é o mês da conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Câncer de próstata é o segundo que mais mata homens no Brasil. A estimativa para a doença em 2016, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, é de 61 mil novos casos, com 13 mil mortes. 60% dos homens que buscam atendimento no Centro de Referência à Saúde do Homem do Governo do Estado de São Paulo já chegam com a doença avançada. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, né? Então, quando iniciam os sintomas, geralmente o tumor de próstata já está avançado, em uma fase realmente que a gente não gostaria que chegasse, né? De difícil tratamento. O câncer de próstata pode ser diagnosticado por meio do PSA, uma substância produzida pelas células da glândula prostática. O alto índice dela no organismo confirma a presença do câncer. O exame de toque retal também é usado e indicado para homens acima de 40 anos e deve ser feito anualmente. Nessa visita, o urologista vai pedir alguns exames de sangue e fazer o exame físico, o exame do toque retal, para avaliar o contorno da próstata e se tem algum nódulo ou não, né? E é importante, então, realmente a visita anual. Se o paciente tiver antecedente familiar de câncer de próstata, alguém na família, principalmente parente de primeiro grau, aí é recomendável que se faça os exames até um pouco antes dos 45 anos, a partir dos 40 anos pelo menos. O mais importante é você oferecer uma taxa de cura que pode ser próxima a 100%, mais de 90% com certeza nos pacientes que são diagnosticados precocemente, e conversar e operar com a pessoa ou tratar com a pessoa, com o urologista de sua confiança. Levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que 31% dos homens não buscam atendimento em postos de saúde. Homem e futebol tem tudo a ver, e foi essa a estratégia usada pelo Centro de Referência à Saúde do Homem para chamar a atenção do Novembro Azul. O diagnóstico precoce do câncer de próstata é a certeza da cura, porque essa doença não espera os 45 do segundo tempo. Acho que as campanhas que são realizadas pela Secretaria da Saúde e outros órgãos são de extrema importância para a conscientização desse tipo de paciente. Tem mudado um pouco, o tabu tem diminuído cada vez mais e a gente fica feliz porque realmente a gente consegue oferecer um tratamento melhor para esse tipo de paciente com um retorno com mais saúde, de uma forma geral. Aldenir acompanhou familiares morrerem de câncer da próstata e não quer correr o mesmo risco. De 6 em 6 meses, 1 ano, eu faço exame de diabetes, colesterol, a pressão alta meço sempre, né? Já aproveitei isso aí. Já fui para exame também de próstata, né? Que está agora em novembro, né? O mês azul que diz, né? Então, eu perdi um tio, perdi um cunhado. E o mais conhecido dessa doença aí, é terrível. Então eu acho que a gente tem que estar preparando em dia, né, para não passar esse risco, esse sofrimento. Como mestre de obras, Aldenir coordena uma equipe formada só por homens e faz questão de incentivá-los para fazer o exame da próstata. Sempre incentivo ele para esses testes aí, né, porque é importante. Até uns 45 anos, 50 você não sente nada. Mas depois de 50 você começa a sentir na própria urina, né? Você já começa a sentir a diferença, se não é mais aquele rapaz de 30 anos, de 25 anos.
Então não adianta esconder a realidade. João fez o exame da próstata há 8 meses e já vai marcar o próximo. Ele arma a defesa contra o câncer e ataca o preconceito. Você se sente aliviado, né, de não ter constado nada no exame, aí muito bem você receber uma notícia dessa, né? Muito bem. E tem que fazer, não pode ter preconceito. Com certeza tem que fazer. E se não fizer, você corre o risco de, passar do tempo, o diagnóstico vir avançado e realmente tem que se prevenir. Realmente tem que se prevenir. Eu vou pegar um gancho aqui da matéria, que aliás, da Priscila Silvério, muito bem feita a matéria aí, muito clara, explicativa, didática. Aproveitar de falar, a gente está falando de saúde do homem aqui no programa, que é o nosso tema. A dificuldade do homem procurar um especialista, um médico, fazer exames. Mas vamos começar pela urologia. Vamos começar pelo câncer de próstata, já que a gente está no Novembro Azul. Pegar o gancho ali que um dos entrevistados falou. Não tem para onde correr. Você passa dos 49, 50 anos, começa a sentir algumas coisinhas, ou sem sentir algumas coisinhas, tem que começar a fazer uma bateria de exames, não é, doutor Silvich? Sem dúvida. Qualquer processo, qualquer doença, vamos colocar desta forma, quando tratada no início, os resultados são melhores ou até preventivos, né? Pode até não ocorrer essa doença, desde que tenha uma avaliação prévia. O que é muito importante, o Novembro Azul, ela iniciou há 5 anos atrás, em 2011, é recente. Muito recente. Quer dizer, depois do Outubro Rosa, né, das mulheres. Os homens sempre ele está atrás das mulheres. Atrás. Né? Na verdade, essa conscientização da necessidade de cuidar da saúde, o homem não tem, e a mulher tem. Por quê? Por quê? Porque o homem, ele já é, vamos dizer assim, já é de cultural isto. O homem, ele era considerado um sexo forte, vamos colocar assim. A máquina, sexo, né, a máquina, movimenta isso, que movimenta o estrutura. trabalho, a força, né? Então, ele entendia que ele não poderia mostrar fraqueza. Então, desta forma, ele entendia que a saúde dele é de ferro, é muito boa, então ele não teria doenças, né? Errado, né? E as mulheres, elas se cuidam melhor mesmo, né? Com exames preventivos, tanto é que a expectativa de vida, expectativa não, as mulheres vivem 10%, vamos dizer, até os 100 anos de idade. Já não é mais uma expectativa, é fato, né? A gente vive mais mesmo. 80% das mulheres passam 100 anos de idade, enquanto que os homens morrem antes. Qual é a idade que os homens começam a procurar médico, assim? Eu tenho agora 44 anos. Eu lembro que eu vou ao médico desde Eu não me lembro, desde criança que eu vou ao médico regularmente. Sim. Em função dessa mídia, dessa informação, dessa divulgação, eles estão realmente fazendo exames preventivos, né? Mas pela falta de informação, eles só procuram uma assistência médica quando ele já tem algum tipo de sintoma, que na verdade já é um tempo um tanto tardio, né? Qualquer processo, que seja uma inflamação, que seja um tumor, quando se tem algum sintoma, é porque o processo já tem um certo porte. Daí a coisa já está mais... de repente já está até definido, né? A expectativa, né, de tempo de tratamento. O senhor está falando aí, eu estou pensando aqui, a gente realmente nós mulheres, nós começamos a menstruar por volta aí entre os 11 e 15 anos de idade aí, a gente começa a menstruar. E a gente começa a ter ciclos mensais. E altos e baixos, né? E coisas acontecem nesses ciclos mensais durante todo o ano, os 12 meses do ano. Será que é por isso que a gente procura mais médico? Porque a gente tem alterações sempre muito grandes no organismo? O homem não, o homem... É mais estável. Né? Mas ele nem sabe o que está acontecendo dentro dele, né? Não tem essas... É porque a mocinha, ela ainda tem a mãe dela acompanhando, né? Com aquele sangramento logo no início. E veja só, a campanha com relação à prevenção à saúde, no ano 60, tem praticamente 50 anos atrás, já se fazia a campanha câncer do colo uterino. O homem nem sabia que tinha próstata, né? Ele teve conhecimento da próstata nos anos 80 para frente. Então tem um outro lado também, recente, né? Não é só do paciente. Enquanto que a mulher já estava informada da prevenção do câncer de colo, o homem, depois de 20 anos, ele ainda mal estava sabendo que tinha próstata. Na verdade, ele nem sabe para que tem a próstata. Para que tem a próstata, doutor? A bexiga, com certeza, para o reservatório da urina. E a próstata? Próstata? Ela produz o líquido da reprodução humana, que é o esperma. Então, para engravidar, tem que ter a próstata.
Né? Se fala próstata, câncer, mas para que serve a próstata? Certeza Olha que quem está em casa aí, os homens que estão em casa assistindo a gente agora, não sabia exatamente qual era a função da próstata. Agora está claro. E uma outra ela condição. produz o esperma. E uma outra condição. No ano 60, a expectativa de vida era 60 anos, vamos colocar assim. Bem ou mais menos. baixo, né? Então, para qualquer tipo de doença, ela não chegava. Ela não chegava a se manifestar. Agora, como a expectativa é mais, 71 anos ou mais, na verdade é 100 anos, né? Vamos colocar dessa forma, as doenças começam a aparecer. Qualquer tipo de patologia, né? Em qualquer segmento, não é próstata, tudo. No caso, está dando tempo para as doenças aparecerem. Antes você morria antes delas aparecerem. Exatamente. Então tem isso também. Perfeitamente. Então a campanha começou, quer dizer, com câncer de próstata, tá? Mas com o tempo ela vai ampliar. Porque na verdade o corpo é um todo, não é só a próstata, não é? Já aproveitar o gancho aqui falando de câncer de próstata, não é o caso do Júlio. O Júlio está aqui com a gente. Veio aqui dar o seu depoimento, contar a sua história. Que história é essa que aconteceu com você? O seu problema não foi câncer de próstata? Não, não foi câncer de próstata. Meu problema foi um caso, para mim, raro de câncer de mama. Quando eu detectei o câncer de mama, primeiro foi por acaso. Eu tive uma batida na mama, ela ficou machucada, foi começar a fazer exame, aí que detectou, depois de alguns meses, que era câncer de mama. Quantos anos você tem? Agora estou com 67. 67. E há quanto tempo aconteceu essa batida? Que você isso foi em 2005, há 11 anos. 11 anos atrás. 11 anos atrás. Quando aconteceu comigo, que um médico, na verdade eu fiquei sabendo que eu tinha câncer de mama com um médico me falando, até então nem sabia que existia câncer de mama em homem. Não sabia, nunca tinha ouvido falar disso. Nunca tinha ouvido falar, então o que falta é informação. Então tem muito homem hoje que morre de câncer de mama porque não tá prevenido para fazer exames preventivos, né? Como acontece no câncer de próstata. Apesar de, como foi dito aqui, o homem geralmente não vai muito ao médico, pelo menos uma grande parte dos homens ainda pelo menos se preocupa com o câncer de próstata. Sabe que ele corre esse risco. Tá claro esse nome na cabeça dele, né? Pelo menos ele sabe. Tem muito homem que não vai no médico, mas sabe que tem essa possibilidade, que tem esse risco pelo menos. E o que se vê por aí é que a maioria dos homens sequer sabe que existe possibilidade de ter um câncer de mama. É lógico que a incidência é muito menor do que no câncer de próstata. Mas eu acho que é oportuno o momento agora, já que estamos falando do Novembro Azul, já que está se alertando os homens sobre o câncer de próstata, que não custa mais alertar também de que vamos cuidar também do câncer de mama, ver se você tem ou não tem, porque se for pego no começo, como todo mundo sabe, a possibilidade de cura é muito grande. E como é que foi a sua história aí? Como é que foi isso daí? Eu estava fazendo um trabalho em casa, fui abaixar para pegar uma ferramenta, não lembro agora, bati numa cadeira, machucou. Tá. E como a mama é sensível, ela ficou doendo. Mas ficou doendo, eu não fiz nada, porque, bom, é do normal da batida, deve passar, mas passa um mês, passa 2 meses. Aí a mama começou a ficar, parece que meio enrugada, quase que embutindo. Aí eu fui procurar um médico, o médico que eu fui procurar, um clínico geral, olhou e falou, isso aqui não deve ser nada, mas vamos fazer um ultrassom. Quem me alertou que eu tinha um nódulo foi o médico que me fez o ultrassom, que falou, você tem um nódulo aqui, volta com o seu médico, que esse nódulo você vai ter que tirar. Mas até então não estamos falando de câncer de mama. Não estamos falando de câncer de mama. Aí eu tinha que voltar com o meu médico, voltei com o médico e ele viu o exame, mesmo assim, eu falei assim, não sei o que é exatamente isso aqui. Aí me pediu uma mamografia. Quando o médico pede mamografia para um homem, choca. Guardado devido a proporções, é quase que alguém fala assim, você tem que procurar um ginecologista. Eu tenho que fazer exame de mamografia. Aí eu falei, vou parar de procurar clínico geral, fui procurar um cardiologista, amigo meu. Olha isso, cardiologista. Sim, eu fui procurar um cardiologista porque já é meu médico conhecido, falei, vou procurar uma pessoa um pouco mais... Confiança para ver se ele vai dar o mesmo... Ele bateu o olho e falou, isso aqui pode ser câncer de mama, é perigoso, você tem que procurar um mastologista. Ele já me indicou na hora, ligou na hora para o mastologista, falou para o mastologista no telefone o que ele estava vendo, o cara falou, corre aqui para o meu consultório. Só vou te resumir, eu estava no consultório do cardiologista numa segunda-feira, na sexta-feira eu já estava fazendo a cirurgia. E aí foi detectado realmente câncer de mama. Deixa eu falar aqui, é que foram tantas as informações agora, Mamografia é o exame que nós mulheres fazemos a partir dos 40, 45 anos, enfim. A gente vai sempre ao ginecologista, a gente sabe quando ele fala, é para começar a fazer agora, a gente vai lá e faz. Esse é o exame que nós fazemos para detecção de problemas na região da mama. É o mesmo exame que os homens fazem também? É mamografia, como o Júlio falou? Exatamente.
os exames são iguais, tanto para homens, para as mulheres também. Tá. Agora, não é tão raro assim, crescimento ou aumento. No caso, não teve aumento, mas é muito comum Era um um nódulo lá garoto, dentro. um menino, né, masculino, na adolescência, ter um aumento de uma glândula pelas alterações hormonais. É muito comum. Estão acontecendo. E Tá. normalmente ocorre em um dos lados, né, ou bilateralmente. Tá. Mas aí, Como é pra menina também. Quando começa só que a crescer menina mama, cresce, mas fica. né? às vezes elas vão crescendo uma maior que a Isso. outra bem no início e É. depois elas se adequam. Em função dos hormônios, né? Tá. Agora, só que no garoto, no menino, ele pode também crescer, mas com o tempo o normal ele regredir, né? Em alguns casos eles permanecem aumentados e há necessidade de uma cirurgia também para retirar essa glândula, né? Essa glândula. Isso. esse Agora, doutor Edmo, acabou caindo num cardiologista para ir para um urologista. Não, um mastologista. Mastologista. Isso, para ir um mastologista. É tão difícil assim para os médicos, para os especialistas na área entenderem um todo no corpo, como o doutor falou aqui, que assim, não é só a próstata que você vê, você tem que ver o seu corpo inteiro, né? O clínico geral falou, não, faz lá uma ultrassonografia. Não, vou te indicar... Faz uma mamografia. A gente agora. fica... o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a gente fica muito na mão de vocês. Realmente, a medicina nos últimos anos, ela se tornou muito subespecializada. Isso tem seu lado favorável e seu lado negativo, que é exatamente nesse aspecto. Muitas vezes a pessoa te procura. Eu tive, por exemplo, um caso recente de um homem jovem que me procurou por uma dor torácica, como cardiologista. Mas, na verdade, examinando na hora do exame físico, ele apontou para mim a mama e ele tinha uma certa saliência numa das mamas e nós até cogitamos a possibilidade dele passar com um especialista em mama, no caso um mastologista. Mastologista, Ele que não deve- é ginecologista, que não é- gente. Calma aí vocês de casa. É mamografia, é câncer da mama, mas não é ginecologista, é mastologista. Exatamente, porque pode ser o que a gente chama de um diagnóstico diferencial. Então, dor torácica, por exemplo, que é uma queixa comum no consultório do cardiologista, pode ter uma infinidade de causas. Entre elas, até um nódulo mamário num homem. Então, nós temos que estar até pensando nisso. Como a medicina nos últimos anos se tornou muito subespecializada, isso é uma limitação. Às vezes o profissional médico ele está tão focado em excesso naquilo que ele começa a perder o foco para o todo. Porque, na verdade, um lado é bom. Por um lado é bom porque outro. ele domina excessivamente aquele ponto. Mas às vezes ele pode deixar passar ou até subestimar algum outro sintoma. E a gente não pode também deixar de acentuar que, com esses recursos tecnológicos de hoje, muitos diagnósticos que no passado não eram feitos, hoje são. Então, cabe ao médico, independente da especialidade, tentar ser o mais holístico, amplo possível na sua análise. No seu caso, Júlio, você conseguiu detectar aí, eu acho que eu vou falar que você teve sorte de ter batido. Foi o que falou o meu mastologista. Ele falou assim, o seu anjo da guarda Você não sentia nada? Não sentia nada. O seu anjo da guarda pegou você pela cabeça e bum. Agora vai no médico. E você não tomando banho, porque nós mulheres a gente faz, exame, a gente se toca tomando banho, tarará. Você não tinha essa preocação de lavar axila e Não, por isso que eu falo apalpar. que é importante a informação. Se o homem tiver informação, se ele começar a se preocupar com isso, ele vai começar também a se auto-tocar e ver. E no seu caso, foi cirurgia. Segunda-feira você estava no médico... Na sexta-feira eu estava na sala de cirurgia. Cirurgia, vai pra faca. Pra faca direto. Precisou fazer químio, que a gente ouve falar muito, né? Radioterapia. Fiz quimioterapia durante 4 meses e Depois, a cirurgia foi em dezembro de 2005. Entre fevereiro e maio de 2006 eu fiz a quimioterapia. E quando você tem câncer, é feito um exame histoquímico, como é o nome exato? Histoquímico. Histoquímico. Esse exame histoquímico é feito no material da cirurgia, colhido na cirurgia. Nesse exame deu que o meu câncer de mama era de origem genético. Então, por causa disso, eu tive que fazer um tratamento com um medicamento chamado Herceptin durante todo um ano. E peraí, e você já tinha ouvido falar de câncer de mama na sua família? Minha mãe morreu de câncer de mama. Minha mãe morreu de câncer de mama, mas nem assim, nunca nenhum médico... nunca passou pela tua cabeça se preocupar com isso daí? Eu tenho uma irmã, minha irmã se preocupa pelo fato da minha mãe ter morrido, mas eu não. E a sua irmã não tem nada? Minha irmã está sempre se cuidando até agora, não sempre apareceu lá nada. acompanhando, nada... Exatamente. E olha, foi aparecer em você então? Em mim. E aí você fez o tratamento, fez a quimioterapia e a cirurgia foi parte retirada? Como é que... Foi tirada a mama total. A mama total. E uma mama só? Só a mama esquerda. Só a mama esquerda. E o esvaziamento que se faz, né, do linfonódulo, né, do braço.
braço, sim. da axila. Que você... Sim, exatamente, até que eu falo, né, pra gente se tocar. E como é que foi isso na sua cabeça? Você receber esse diagnóstico aí, como é que foi? Eu estranhamente até recebi bem, talvez para preservar, para preocupação da família, filhos, tudo, eu até que recebi bem. Homem é Fiz o alicerce, tratamento, né? Não pode... Fiz o tratamento, depois de 6 anos eu tive alta, só que infelizmente o ano passado ele voltou. Teve o retorno do câncer de mama. Como é que é então a história? Na verdade, no meu caso, houve um erro do laboratório. Esse exame que eu falei para você, que apareceu que eu tinha o câncer genético, segundo meu oncologista, fez com que ele terminasse o tratamento hormonal, que você faz com comprimido que você toma diariamente, durante 5, 6 anos. Aí eu tive alta. Sempre fazendo exames a cada 6 meses. No começo a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, acompanhando tudo isso. Aí chegou um momento que eu tive alta. Foi em 2005, lá para 2011, mais ou menos, eu tive 11, 12, eu tive alta. O ano passado, por volta de junho, julho mais ou menos, almoçando com a minha esposa no restaurante, ela percebeu que o meu braço inchou. E nem eu tinha percebido, o braço tinha inchado. O mesmo lado que você já tinha. Aí volta no médico e tudo mais, faz exames, vê que tem um nódulo, faz-se novamente a biópsia no nódulo, só que a biópsia nesse nódulo não deu aquele origem genética. Aí o meu oncologista falou assim, será que houve um erro do laboratório há 10 anos atrás? Pega-se as mesmas lâminas do exame de 10 anos atrás, se faz um novo exame num outro laboratório e se constata que houve realmente um erro. Eu não tinha um câncer de origem genética, era realmente um problema hormonal. Se esse erro não tivesse ocorrido, meu oncologista disse, você teria o tratamento hormonal durante 10 anos, não durante 6 anos. 6 anos. Foi por causa disso que ele voltou. Então agora estou novamente fazendo um tratamento. Está do mesmo lado? Do mesmo lado. Está do mesmo lado, na mesma... O tratamento tem surtido efeito, ele tem reduzido tudo. Agora não é mais cirurgia, agora na cirurgia não é caso nem de químio, nem de rádio, é só de tratamento hormônio. Tomar remedinho. Mas que provavelmente vai me fazer tomar esses medicamentos pro resto da vida. Pro resto da vida. Como é que fica a tua cabeça, Júlio? Normal. Normal. Doutor Silwisch, quanta informação que tem no meio das informações que a gente acaba não sabendo. O Novembro Azul não é mama, mama é a frequência menor. Né? Mas vamos concluir. Tanto o homem como a mulher, ambos têm mama, né? Não é isso? Por que uns crescem e outros não crescem? Porque é um tecido que responde a hormônios, que é diferente do homem e da mulher. E é muito comum, quando cresce a mama na mulher? Quando ela amamenta, né? Na lactação. Então existe um hormônio muito conhecido, que é a prolactina. Que a mulher tem e o homem não tem praticamente. Então a prolactina que desenvolve a mama. Inclusive o garoto adolescente, quando cresce a mama, se faz uma dosagem de sangue, prolactina. E quando ela está alta, deve estar alta, alterada, geralmente. Aí se avalia a hipófise, ou uma outra glândula central, que é ela que controla isso, controla todos os hormônios, né? Aí se faz um tratamento clínico, mas se observa também nessa possibilidade de ser um tumor, sem dúvida. Agora, a colocação é o seguinte, que atualmente com academia, exercícios, é comum o pessoal começar a utilizar anabolizantes e outros suplementos, né? Então é muito comum dar um desenvolvimento da mama. Não quer dizer que vai dar câncer, mas tem que estar atento. Né? Olha só que recado importante aqui do doutor. Então, que é muito comum, é muito frequente. Molecada, moçada aí que está só vendo o corpo e não vê por fora bela viola, por dentro pão bolorento, que a gente fala o ditado popular, cuidado com o que vocês ingerem. E realmente, o senhor teve muita sorte, porque não tinha quadro, não tinha clínica. Né? Não tinha sintoma, diagnóstico ao acaso. Notícia depois do inchaço na... Sim. Eu não sei se pode dizer que tem sorte quem teve câncer, mas dentro do câncer eu tive a sorte. Teve sorte. Exatamente. Doutor Edmo, aí só dar uma pausa rápida aí sobre assunto de câncer e vamos passar para a parte que eu acho que é comum em todos os homens, que na verdade já não está mais só em homens, né? Está nas mulheres também. A parte coronária, a parte de coração, de colesterol, triglicérides. Como é que a gente está aqui, pelo menos em São Paulo? Como é que está esse quadro aí? Olha, o que a gente tem visto nos últimos anos é um aumento muito grande da incidência de fenômenos cardiovasculares em pessoas mais jovens de ambos os sexos. Isso tem mais jovens é que idade? A partir de 20 anos de idade, mais jovem nós mesmo. já conseguimos detectar alterações importantes a ponto de ter que operar o coração de pessoas entre 30 e 40 anos de idade. Hoje, na minha rotina como cardiologista e cirurgião, já tive a oportunidade, lamentavelmente,
de ter que operar pessoas com obstruções coronárias na faixa de 35, 36 até 40 anos de idade, pessoas que já são diabéticas, obesas. Claro que às vezes tem uma tendência genética, que é um fator que a gente tem dificuldade para controlar, mas eu acho que os hábitos de vida da modernidade fizeram com que ambos os sexos mais precocemente se tornassem mais suscetíveis ao risco cardiovascular. A gente está adoecendo muito cedo, né? Sem dúvida. O que era para o corpo trabalhar bonitinho e lá pelos 50, 60 começar a apresentar uma outra coisa. Embora tenhamos uma tendência a envelhecimento da população mundial, também, pelo fato dos recursos existentes, mas o início das doenças ou o aparecimento dos sintomas tem sido mais precoce. Talvez por um abuso que o ser humano tem tido em relação às facilidades e às extravagâncias que estão disponíveis hoje. O doutor Edmo está falando aí que as extravagâncias, a gente está fora do peso, está consumindo mais coisa errada. Mas uma coisa que eu tenho visto também, doutor, me corrija se eu estiver errado. Gente magrinha, lindo, perfeito, com colesterol lá no céu. Então o colesterol não é exatamente o parceiro da obesidade ali. Não. As duas coisas não estão exatamente juntas. Sem dúvida. Isso foi importante você pontuar. Eu tenho, por exemplo, pessoas no consultório que são vegetarianas, que teoricamente comem brotos, come carne, algas e coisas do tipo, e tem colesterol ou triglicérides acima do normal em relação às pessoas que são mais gordinhas. Mas rapaz, então, aí fica difícil. Então aí entram outros aspectos que a gente tem que discutir. Como é que é a tendência genética? Será que essa pessoa não está usando alguma suplementação que não pode usar? Às vezes alguma coisa ligada ao culto do corpo também, ligada aos hormônios, aos anabolizantes, que eles por sua vez também levam à produção de algum tipo de gordura no sangue, algum tipo de obstrução de artérias, sem que a pessoa coma gordura propriamente dita. E aí, eu estava falando aí da casa dos 20, 35, que até os 35 você já chegou a operar pessoas dessa idade. Vamos falar da molecada mais jovem ainda? Vamos falar da criançada também? Sem dúvida. Dos meninos? De novo eu vou falar, eu sou mãe de menino. Eu tenho 21 anos, o meu filho hoje. A assiduidade que a minha mãe me levava ao médico, eu sou menina, mãe, mulher, é muito maior do que eu levo o meu filho ao médico. Então eu também estou sentindo aqui no programa, eu estou fazendo uma autocrítica. Uma autocrítica, eu estou errando também, porque eu não tenho essa assiduidade com o meu filho. A não ser quando ele apresenta algum problema. Mãe, tá doendo aqui, vamos ao médico. Se não tá doendo aqui, tá tudo bem, é jovem. Ele deveria fazer exames regulares? Como é que é essa assiduidade aí para que quem está em casa ligar essa anteninha aí e falar, opa, peraí que a gente está deixando largado aqui? Não, com certeza você está correto. Abaixo dos 20 anos de idade, nós teríamos que estar muito atento com uma certa genealogia, ou seja, o histórico familiar, desde o avô até o pai, a mãe, tios colaterais, em termos de risco cardiovascular. O que a gente vê no consultório, eu também tenho a oportunidade de atender muitas crianças, é que os pais só se preocupam, como você colocou, quando eles apresentam algum problema, aí eles perguntam para mim, doutor, será que o meu filho que tem 5 anos, minha filha que tem, independe de ser menino ou menina, será que eles podem ter o mesmo problema que eu tenho, um problema de válvula, por exemplo? Obstrução coronária, claro que a gente sabe que é mais raro numa faixa etária muito precoce, porque depende de um tempo para agregar gordura no coração. Mas um problema de válvula, às vezes um aneurisma, que é uma dilatação de uma artéria, se o adulto jovem tem, ele pergunta para mim, será que o meu filho pode ter? Não é melhor fazer um mapeamento do meu filho? E aí eu acabo até incentivando, não, vamos fazer pelo menos uma vez agora, depois a gente vai acompanhando. A questão não é ruim levar o filho ao médico? Não, de forma alguma. Tudo uma vez isso... por ano, qual é essa assiduidade aí que a gente tem que fazer? Pode ser, dependendo do risco, uma vez a cada 2 anos, se for algo mais incidente na família, anualmente. O importante, na verdade, é ter essa mentalidade de prevenção, porque quando a doença se instala, e hoje na cardiologia, lamentavelmente, as doenças têm chegado para nós numa fase muito avançada. Corações já muito descompensados, pessoas já numa condição clínica limitada. E aí você, apesar da riqueza de recursos que existem hoje, o resultado não é milagroso. Você não consegue obter um grande resultado se a situação já é muito avançada. O coração já está muito deteriorado. É verdade que homens têm mais infartos do que as mulheres? Mas não responde para mim, não. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já já nós voltamos com muito mais Assembleia Debate para você. Não sai daí não, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Assembleia Debate, que hoje fala sobre a saúde do homem. Aqui comigo estão o urologista Shuichi Fujisaki,
o cardiologista Edmo Gabriel e o empresário Júlio Vergueiro, que foi vítima de um câncer, que contou aqui pra gente, câncer de mama, contou essa sua história aí surpreendente. Mas no bloco anterior eu deixei uma perguntinha no ar aqui pro doutor Edmo, falei, não responde. É verdade que parece que os homens têm mais infartos do que as mulheres? Ainda o homem tem um ligeiro predomínio da taxa de infarto em relação às mulheres, mas é muito ligeiro, porque nos dias de hoje a mulher tem praticamente os mesmos fatores de risco. As mulheres estão fumando igual aos homens, bebem igual aos homens, se alimentando igual. Alimentação exagerada, estresse praticamente igual pelo mundo profissional e um fator agravante de ambos os sexos, o consumo de drogas ilícitas que atinge a população mais jovem e é uma das causas importantes de infarto na população mais jovem, porque quando chega um indivíduo no meu consultório com 20, 25 anos com uma suspeita de infarto, a gente sabe que para formar gordura no coração precisa de mais tempo. Precisa de anos fazendo coisas erradas. Existe uma história natural para isso. Então aí a gente infelizmente tem que até abordar de uma forma muito cuidadosa para não melindrar a pessoa quanto ao consumo de drogas ilícitas. E isso é uma tendência de ambos os sexos. Já que o senhor falou de limpeza, que a gente está sujando ali o sangue, está colocando coisas para dentro, tem tempo para a gente limpar essas artérias aí? E dá para limpar? Porque a gente sabe que quando para de fumar, você recupera muito rapidamente a sua vitalidade, a sua saúde aí, não sei se 100%, mas recupera com uma certa rapidez. Com problemas coronários nas veias, assim, colesterol, a gente consegue também recuperar os erros que a gente cometeu? Consegue. A gente talvez não consiga resolver ou voltar ao original. Mas a gente estaciona o processo patológico de acúmulo de gordura e a gente consegue ofertar à pessoa uma condição de vida melhor. Seja por uso de substâncias antioxidantes, vitaminas que protegem o coração, medicamentos propriamente dito, hábitos saudáveis como exercício físico, hoje terapias como ligadas à medicina chinesa, como uma respiração, meditação, coisas que possam fazer você desestressar. Então existe muita coisa interessante hoje que você pode fazer para abortar e limitar esse processo. Fazer uma enquetezinha rápida aqui com os nossos entrevistados. Júlio, você ia ao médico de quanto em quanto tempo? Antes de descobrir aí uma vez a cada, sei lá, 3 anos, 4 anos. Uma vez a cada 3 anos? Quando sentir alguma coisa. De livre e espontânea vontade ou porque você sentiu alguma coisa? Livre e espontânea vontade da minha esposa. Livre e espontânea vontade da sua esposa. Doutor Edmo, quantos anos o senhor tem? 38. 38. O senhor vai ao médico com que frequência? Vou muito pouco, não tenho esse hábito. É um erro, assumo aqui publicamente, que eu deveria ter pelo menos para prevenir, porque eu prego tanto a prevenção. Um cardiologista. Cardiologista pregando a prevenção, mas é aquela história. Às vezes a gente acaba esquecendo um pouco de si próprio, mas é um erro. A gente é ser humano também, está suscetível aos mesmos problemas. A gente é igual, né? Nós não temos tem nenhuma, doutorado, o outro não, mas nós não temos nenhuma blindagem. O medo é igual. O medo é igual. Doutor Siwish. Então eu vou colocar numa média, né? Média. Eu tenho ido ao cardiologista, né? Cada 2 anos. O correto seria anualmente. Mas eu não tenho antecedente, né? Então, não tem antecedente. Mas cada 2 anos eu tenho ido. Cada 2 anos. E para fazer check-up geral? Exatamente, com todos os exames, né? Todos os exames. Todos necessários. Por exemplo, tem o Dr. Paulo, um grande conhecido nosso, que uma vez ele estava conversando informalmente com a gente, ele é gastro, e ele estava falando assim, teve um dia que eu cheguei e pedi para fazer, acho que é colonoscopia, o exame... Sim, intestinal. Para fazer. Assim, tô com alguma coisa? Não tenho nada, não tenho histórico na família, tarará. Foram encontrados nesse exame pólipos. Que se ele não soubesse, naquela época que ele fez o exame, daí ele foi lá, tirou, eu não sei como é que foi, acho que foi pela mesma via, pela endoscopia que ele acabou retirando e tal, secou, lindo, maravilhoso. Mas se ele não tivesse feito esse exame e não tivesse descoberto isso daí, aqueles pólipos poderiam evoluir para cânceres, tumores, e que daí virariam cânceres. Você fala, não é normal a gente pedir uma colonoscopia, né? Fala assim, por favor, eu quero uma colonoscopia essa semana, não é muito usual. Agora, o senhor faz isso? Tem essa preocupação, vocês, de fazer isso? Exatamente. Veja só, não é só a próstata, né? Se de um modo geral, a partir de 50 anos, é recomendação para quem não tem sintoma nenhum, nem antecedente familiar, começar a fazer os exames da próstata a partir dos 50. Então isso vale para tudo, para todos, qualquer área. Então veja bem, a parte neurológica também, tumores de cérebro, né? Que é uma das causas também das primeiras, né? De frequência, a parte intestinal também. Então veja, a partir de 50 anos, mesmo sem sintoma nenhum, deve-se fazer pelo menos uma avaliação. O problema é que ficou 50 anos sem fazer nada. Veja só, daí para entrar isso na cabeça é difícil. Uma tomografia de crânio, uma colonoscopia, não é? Então, os exames básicos devem ser feitos pelo menos uma vez, de uma ordem preventiva, né?
né? E todos têm procedimento, né? Colonoscopia, a partir de 60 anos de idade, deve ser feito num centro que tenha uma assistência, porque é feita uma sedação. Sim. Né? Então, os exames também não são tão, de certa forma, são invasivos. Tão também. banais, Isso, como a biópsia da próstata. Não deve se fazer como uma dosagem PSA. Tem indicações. Falando em dosagem de PSA e da próstata, tava falando aqui com os meninos da redação, e daí eles falaram, não, mas eu vou ao médico, eu faço exame de sangue e o de ultrassom. O de toque não precisa. E aí, doutor? Precisa. Ixi. Eu vou dizer o porquê. Ixi, né? Por quê? eu tô olhando pra eles aqui, ó, no estúdio. Ixi. Qual é o dado que o ultrassom não vai dar? Ele vai dar o volume, o tamanho, né? Mas ele não dá a consistência da próstata, né? Que o toque dá. Com a Só o toque consegue ver a consistência. Veja, somente o dado de consistência consegue diferenciar um processo inflamatório, que ele fica mais macio. Geralmente o tumor ele endurece a glândula, ele fica mais rígida, mais dura. E há formações de nódulos, caroços também, que o dedo percebe. O ultrassom também pode mostrar. Tá. Como tem a tomografia, né? Um exame um pouco mais aprimorado. Mais detalhado. Né? Mas os exames são solicitados dentro da dúvida, né? Existe uma dúvida, será que pode ter? Então se pede mais um exame. E no final da linha seria a biópsia, que não deve ser pedida para todos, não. E quais são os tratamentos que a gente tem para câncer de próstata? Vamos voltar Sim. aqui para o Novembro Azul um pouquinho. Sim. Fala, olha, você está com câncer de próstata. Sim, exatamente. O diagnóstico é feito através da biópsia, né? Retirado um tecido através de uma agulha, com anestesia, que seja. Em laboratório é feito isso. Não dói, né, doutor? Fala aí pra Não galera dói. de casa, tá sedado, não dói. O toque também não dói. De toda forma, Vamos a biópsia é feita uma desmistificar sedação. tudo isso? Veja só, é feito o diagnóstico do câncer da próstata através da biópsia. Como que vamos tratar? Vai depender da extensão desse tumor. Então, vamos entender que a próstata é uma glândula, tamanho de uma castanha, seria o normal. Ela vai aumentando de volume à medida, em função da idade também. Por isso que vai fazendo mais xixi também, né? É porque ele vai aumentando, fechando vai o canal apertando. da urina, a bexiga não consegue esvaziar E totalmente. aí fica fazendo aí muito... já teria os sintomas. Muito não, em muitas vezes, Muitas frequências, pouca quantidade. inclusive levantar à noite para urinar, né? 1, 2, 3, 4 vezes à noite. Isso, ó, tá vendo quem tá em casa, homens aí, mais de 50, 60 anos, vai muito ao banheiro durante a noite fazer xixi. E a mulher também levanta também. Mulher então também veja levanta. só, então não é só a próstata, existem outras causas também, né? Da própria bexiga também pode ter mais sensibilidade. Ficar levantando muito para ir ao banheiro E outras durante a noite, condições também. principalmente, tem coisa Às vezes estranha. levanta por uma outra condição e aproveita e vai no banheiro. Então Tá. não é por causa da urina. Tratamento da próstata. Vamos lá. Dependendo da extensão. Se ela quanto menor for o tumor, né? Ela está dentro de uma cápsula, como eu disse, como se fosse uma castanha. Cápsula Tá. é um invólucro, né? Ela está lá Nossa, dentro. isso. Então, dependendo do tamanho dela, o tratamento é mais simples, né? É lógico, com certeza. Até cirurgicamente pode se erradicar. Tirar esse pedaço, a cura seria 100%. Tira a próstata toda ou tira o pedaço que tá... Pode tirar só o pedaço também. Ah, pode tirar através só o de uma pedaço cirurgia também. endoscópica, né? Olha Que a só. prostatectomia radical seria a melhor forma de retirar a próstata toda. Tá. Teria uma garantia de 100%. Tá. Se o tumor estiver localizado só na próstata. Que ela pode sair e ter metástase, né? Sim. Seriam os casos mais avançados. E o principal órgão, o local que ela se aloja, é o osso. Né? Bom, que seja. Pode Bom, dar aí já são metástase, pode... avançados. É como o câncer de mama também, que tem Também. o pulmão perto, Isso. o osso perto, que Então, pode... vamos entender, o tumor ele é pequeno, né? Então, há possibilidade de tratamento clínico, através de uma quimioterapia, mas normalmente uma radioterapia, né? Então, existem radioterapia que são aplicações de irradiação, que ela vai, vamos dizer assim, lesar, vai matar esse tecido tumoral, né? Tá. Existem também implantes, olha só, de substâncias, né? Como se fosse uma cápsula radioativa de uma meia-vida de tempo. Então, é colocada essa cápsula radioativa do lado do tumor, Ali. e deixa lá. E depois de Olha um tempo, só. essa radiação acaba por si só e já tratou. Veja, então há várias indicações. Aí estão chegando perguntas aqui, também tem... os cânceres têm graus de agressividade, né? Qual que era o seu, Júlio, de mama? Você chegou a saber qual era? Não. Que acho que vai de 0 a 5, de 1 a 4. Mas eu acho que eu estou fazendo um cálculo pelo número de aplicações que eu tive de quimioterapia. Uhum. Foram só 8. Tem pessoas que fazem 8 e uma a cada 15 dias. Tem pessoas que fazem quimioterapia quase que... Todo dia, ou dia sim, dia não, é sim. verdade. Quer dizer, eu acho que por isso... O de próstata também tem essa graduação de agressividade? Sim, Tem veja, também. em função da extensão do tecido que ela cometeu e também o tipo do tumor. Tem diferentes tumores, né? O mais comum chama-se adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Por quê? Adeno vem de glândula, né? Porque a próstata é uma glândula, como eu disse, Sim. ela produz aquele líquido, um líquido, né? Sim. Que é para fertilidade, né? Do esperma.
Então, a glândula é o adenoma, adeno. Então, adenoma é um câncer dessas glândulas. Então, mais comum, mais frequente esse tipo de tumor. De tumor. Mas tem outros tumores também. Então, a agressividade vai depender do tipo. Naturalmente, na biópsia já se sabe o tipo do tecido. Agora a pergunta que não quer calar, porque os tabus em volta do câncer de próstata, primeiro está com o exame do toque que os homens, eu não. E o segundo é se vai continuar tendo ereção. Exatamente. E aí, doutor? São uma das consequências, né? Pós-tratamento é muito comum ter um declínio. É normal ter um declínio da condição de ereção. Tá. Não é? Vamos falar da parte sexual em todo. Vamos colocar com relação à rigidez peniana, à ereção. Porque o tratamento ela acaba lesando alguns nervos na base do pênis que controlam o grau da ereção. Isso, que é o fluxo do sangue. Tá? Então, o tratamento que seja radioterapia na região, não é só próstata, não. Tem da bexiga, dos intestinos também, né? Também pode causar essa... Exatamente. Qualquer tratamento nessa região pode lesar os nervos. Com isso, declina o grau de ereção. Bom, declina, não acaba. Pode zerar também. Pode zerar também. Da extensão, sem dúvida. Né? Mas e isso pode acontecer em qualquer idade? Por exemplo, se independente do tratamento da próstata, sim. Mas com o tratamento ela agrava. Né? Tá. Pode agravar, vamos colocar assim. Então, as cirurgias menos invasivas, lógico que vai preservar mais os tecidos. Então, o declínio será menor. Então, com essa advinda da cirurgia robótica, né, que é feito na próstata, as consequências são menores, mas vai existir um certo grau do declínio também. Mas não significa que ele não vai ter mais ereção. Não, ele tem outros meios, né, para alcançar. Se o declínio for parcial ou for menos, existem medicamentos que podem ajudar esse fluxo sanguíneo, como já tem no mercado, né? Os comprimidos azuis e de outras cores também, né? Não é isso? Mas há contraindicações também, então tem que ser o cuidado. Agora, contraindicações principalmente na sua área, né, doutor? Vamos falar disso daí, porque a moçada cada vez mais nova está usando para brincar. E esses comprimidos, esses medicamentos, não têm um resultado em 100% dos casos. Quanto maior a idade, maior a lesão, a resposta será menor. Ou seja, ele usa esses medicamentos, mas a ereção não é completa. Nesses casos, há um outro tipo de tratamento. Como as mulheres têm implante das próteses mamárias, o homem tem implante da prótese peniana. Que de condição funcional, praticamente ele retorna às condições que ele tinha antes, e como algumas companheiras, vamos dizer assim, que muitas vezes a mulher mesmo que leva o marido, né? Como a sua esposa, né? Inclusive na parte Parabéns sexual. A ela, como ela chama? Fátima. Ah, dona Fátima, a senhora é sensacional. Pega no pé desse menino mesmo. Inclusive com relação ao desempenho sexual. Então as mulheres colocam da seguinte forma: nossa, está melhor do que antes, né? Olha só, viu? Vocês que estão em casa, veja, gente. É uma ereção duradoura, né? Veja só. Não tem prazo de validade, né? Não tem Agora, prazo que é de muito validade. importante colocar que desses efeitos secundários, né? Após o tratamento da próstata, tem incontinência urinária também. É muito comum. Ah, né? Então, continência sem querer, isso, ele está perdendo. Sem querer seria incontinência urinária de esforço, né? No espirro, como a mulher tem. É mais frequente na mulher. Isso. Agora, tem incontinência urinária contínua, né? Então, ele perde direto. Mas há tratamentos também. Também tem tratamento. Então, tudo dá um jeito. Tudo dá um jeito. A doutora estava falando aí do uso de alguns meios para que a ereção volte e tal, e cai na sua área, né, doutor Edmo? Que a gente fala aí do Viagra, o remedinho azul que o doutor Silwisch falou, é o Viagra aí que a moçada está usando. Qualquer pessoa pode usar o Viagra, porque as pessoas estão tendo acesso a esse remédio sem receita. Sem dúvida. O senhor sabe disso, né? Lamentavelmente, isso é vendido, às vezes, fora do controle aleatoriamente da Anvisa, e a gente sabe que existem efeitos colaterais que obrigam a pessoa a usar sob a orientação do urologista e, dependendo da faixa etária, da orientação de um cardiologista. O que acontece na prática é que esses comprimidos que favorecem a ereção, eles melhoram o fluxo sanguíneo. Como que eles melhoram esse fluxo sanguíneo? Eles dilatam veias e artérias do nosso organismo. Então, eles são vasodilatadores. Isso aumenta a pressão? Não, essa é a questão. Quando o vaso dilata, baixa a pressão. Então, o indivíduo que vai ter a relação sexual e que é um cardiopata, que está já com algum problema, se ele toma outras medicações para pressão, para diabetes, para colesterol, mas principalmente vasodilatadores para auxílio do controle da pressão, e ele associa a esse vasodilatador para controle da pressão ou comprimido para ereção, que também é vasodilatador, ele provoca um efeito exagerado de dilatação e de hipotensão severa. Então, não é incomum o indivíduo ter um evento cardiovascular durante o ato sexual.
ele pode infartar durante a relação sexual ou até morrer. Não é raro dizer que a gente tem relatos no consultório de que a pessoa infartou fulminante. Isso qualquer idade. Logicamente que quando ele está com mais problemas, isso é maior. Claro. Mas como você colocou, os jovens hoje, até por uma questão de se mostrar, da curiosidade, estão abusando disso. E aí pode ter o risco em qualquer idade. Nas pessoas que já têm algum probleminha... Mas aí os jovens são espertos, doutor. Eles falam, a gente quebra o comprimido. A gente não vai tomar o comprimido inteiro. A gente faz 1/4 do comprimido ali. A chance é a mesma. Exatamente. O jovem ainda tem mais reserva no organismo, não tem tanta complicação no coração, ele abusa por isso. Mas, de uma forma geral, precisa tomar muito cuidado. Pessoas aí que já têm algum problema cardíaco. Que me veio uma outra pergunta aqui na cabeça. Já vou chegar em você aí, Júlio. Te acalma. Me veio uma outra pergunta aqui na cabeça. A gente vê que quando as pessoas têm infarto, muito jovens, parece que é fulminante. E as pessoas mais velhas têm infarto, você ouve dizer, fulano já infartou, fulano infartou segunda vez. Por que jovem morre num infarto só, ou é impressão minha também? Não, você colocou um ponto que é fundamental, é importante esclarecer. Essa talvez seja uma das desvantagens do jovem, porque as nossas artérias no coração, as chamadas artérias coronárias, que suprem o nosso músculo cardíaco com sangue, elas têm uma quantidade razoavelmente fixa quando a gente nasce até uma certa idade. À medida que a gente vai envelhecendo, pela própria necessidade ou pelos insultos que o colesterol vai provocando, o nosso organismo sabiamente desenvolve uma circulação colateral de apoio. Quer dizer, quanto mais massacrado, mais então, esmurrado, mais ele se fortalece. Essa é a lição. Quanto mais insultos você recebe, mais o teu coração percebe e os receptores da célula incentivam o desenvolvimento de canais colaterais. É a chamada circulação colateral. Quando há o entupimento súbito de uma grande artéria, se houver essas estradas colaterais, você chega ao seu destino. Beleza. Quando não existe essa estrada colateral, não tem para onde ir. Aí o músculo para. Então, por que no jovem, às vezes, é mais fatal realmente o infarto? Jogadores, a gente vê às vezes, né? Mal súbito, né? Exatamente. Que mal súbito. Por que as pessoas, por exemplo, os jovens que usam drogas, eles normalmente têm um infarto que nos preocupa mais, porque tende a ser mais fatal? Porque pode ocorrer um espasmo severo, um fechamento súbito dessa artéria e não tem uma colateral para que o sangue chegue ao seu destino. No adulto mais velho, a pessoa fala, eu tive um infarto, aí você pergunta, e teve alguma coisa? Não, tive aquela dor, mas fui lá, tomei um remédio, melhorei, estou em acompanhamento. E aí você se surpreende, porque o mais jovem não teve a mesma sorte, é por isso. Então é uma questão de, aí é a tempo dependência. Precisa ter tempo para que o organismo crie esse canal colateral. Agora, o exercício físico e a atividade física, com uma certa regularidade, aí independe se no jovem ou no idoso, incentiva o desenvolvimento dessas estradas colaterais. Olha que interessante o que o senhor está falando. E mais uma coisinha aqui para o senhor, antes que eu me esqueça. A gente, na verdade, falar sobre a parte cardíaca, fazer exercícios, fazer tudo isso daí, tem prevenções em relação a isso? Como é que eu posso falar? Minha família tem colesterol, é só ir ao médico? Ou eu realmente, evitando comer carne vermelha, eu vou diminuir, não preciso ir ao médico? Não, as duas coisas. Ela precisa ter uma orientação médica, até porque hoje o médico consegue orientar terapias farmacológicas e não farmacológicas. Hoje você tem, por exemplo, medicações, que eu não vou chamar de medicações, mas substâncias antioxidantes que são anti-inflamatórias. Não é só para envelhecer, não envelhecer. Não, são anti-inflamatórias para o coração, como, por exemplo, os próprios ômegas são úteis para desinflamar as artérias, para prevenir um acúmulo de gordura. E isso o médico pode orientar. Aí, em paralelo, claro, tem aquelas medidas tradicionais. Não comer muita gordura, tomar cuidado com doces muito consistentes, não fumar. Tem mesmo. Isso são clássico. Medidas, isso é clássico, isso sempre vai ser questão de bom senso. Lembrei que eu ia perguntar. Fala para as pessoas como é que são os sintomas de infarto. Claro. Por favor, porque a gente acha que infarto é aquilo que aparece no filme lá, que o cara fala e morre. Brevemente falando, a gente tem que dividir no infarto tradicional e naquele que é silencioso. O infarto tradicional é a dor no peito do lado esquerdo, muito intensa, com uma irradiação para o braço esquerdo, associada a uma sudorese fria. Tá. Então, se a pessoa tiver um impacto... E é de uma hora para outra?
rapidamente, algo muito Esse é o do filme. E que começa, quando começa, dura um tempo mais prolongado. Esse é o do filme. Esse é o do Isso filme. é o de livro, como a gente diz, né? O que você encontra a descrição nos livros didáticos. Mas existem sintomas que não são consistentes e que a gente tem que estar atento. Por exemplo, dores de estômago que lembram gastrite, mas que não melhoram com remédios para o estômago. Dores nas costas, que não melhoram às vezes com anti-inflamatório, que estão persistindo. O fato da pessoa ter os seus colegas que convivem, olha, você está ficando pálido com muita frequência, fica meio roxo, de repente você começa a suar, de repente, sem ter dor, de repente. Salientando que o diabético tende a não ter dor, porque o diabetes ele cursa com uma alteração da sensibilidade e ele não tem muita dor. Então, não esperar dor no diabético. Até ânsia de vômito também. Ânsia de vômito. O diabético, por exemplo, quando infarta, ele não refere para você dor. Ele vai apresentar um quadro de palidez, um quadro de sudorese, uma ânsia. É um mal-estar generalizado. A gente fala, não estou bem hoje. Exatamente. E a gente fica ansioso para... Você não sente nada? Não tem dor? Não. Agora, aquele que descreve a dor, com essa irradiação típica, tem que procurar o pronto-socorro imediatamente, porque é muito típico esse sintoma de irradiação para o braço esquerdo, às vezes para o pescoço, um formigamento. Então é importante, é um sinal de alerta. Que tempo teria uma pessoa entre esse sintoma e ter a morte? É isso que o Sr. Júlio comentou. A gente não sabe lidar com as coisas, a gente não sabe se é para levar ao médico ou se é para dar um antiácido para o estômago, né? Exatamente, tempo de chegar exatamente. O músculo cardíaco ele tem um tempo de tolerância, senão as células morrem. Claro. Então a gente prefere assim, que dentro das primeiras 3 horas, iniciou o sintoma, dentro dessas próximas 3 horas, após o início do sintoma, ele ou está num ambiente médico para ser medicado, ou ele pode já tomar uma aspirina, um ácido acetil salicílico, ou até colocar aquela famosa medicação sublingual para dilatar as artérias. Agora, o mais adequado... O ideal é leva para o hospital. De imediato. Põe já engole uma aspirina e já corre para um serviço médico. Gente, quanto tempo a gente tem, Mônica, de programa? 4 minutos só de programa. Júlio, você está indo ao médico? Mais do que nunca hoje. Mais do que nunca. Tá dando esse exemplo aqui para todo mundo no programa. Eu não sei se chega a ser um exemplo. Tá claro. Eu estou indo no médico forçosamente, né? Eu acho que o exemplo tem que dar é aquela pessoa que se sente sadia e ir no médico. Acho que o importante é convencer essa pessoa a ir no médico. Você mudou muita coisa na tua vida? Muda muito, porque você muda... Você está frequentemente fazendo exames e tomando medicamento, 4, 5 medicamentos por dia. Aí você se preocupa com outras coisas, como nós estamos nos preocupando aqui, por exemplo, embora o objetivo principal seja o câncer de próstata, estamos falando do câncer de mama, estamos falando do coração. De infarto. Então, a doença, seja lá qual for, câncer ou não, ela não tem que ter prioridade. Você tem que cuidar de tudo. Grande coisa faz você morrer de pneumonia simples ou pneumonia dupla, está na mesma. Então você tem que se cuidar com tudo. Então tem que fazer todos os exames regularmente, em função da idade, né? Parabéns, Júlio. Eu vou andar com você de chaveirinho, assim, para você ir falando isso para todo mundo, assim. Eu já vou ficar bastante satisfeito se, por acaso, entre as pessoas que estão assistindo esse programa, alguém se preocupe em ver se está com câncer de mama e detectar no começo e se salvar. Já valeu a pena. Nós já fizemos a nossa parcela. Já valeu. A nossa parte de fazer isso. Doutor Siwish, não errei o nome do senhor nenhuma vez, né? Não. Nenhuma vez. O papo aqui não é só até os 60 anos, tem um pouquinho mais. A gente tem mais 2 minutinhos aí. As pessoas estão envelhecendo, as pessoas continuam vivendo em qualidade de vida. Vamos continuar indo ao médico. Exatamente. Veja só, o conceito passado já, é passado. Era a quantidade, não a qualidade. Então se preocupava com o tempo de vida, seria a quantidade, né? E o que é mais importante hoje é a qualidade de vida. Como que se vive isso? E a qualidade não é só a parte física, vamos colocar assim. Tem a parte emocional também. Então, para se ter uma satisfação, vamos dizer, uma expectativa de vida, tem que ter vontade de viver. Para isso, a qualidade é muito importante. Sentir bem, não sentir dores, não é isso? Então, a medicina, ela procura ajudar com os exames preventivos para poder prolongar. Seria a quantidade e a qualidade também. E na qualidade, é muito importante que se tenha, de certa forma, as condições preservadas, né? A condição de se movimentar, andar, se alimentar, fazer auto-higiene, não é? E nas condições também, vamos dizer assim, do que se tinha quando era jovem, vamos colocar assim, uma condição sexual. Por que não? Não é? Nós temos pacientes com 90 anos, na verdade, até onde a vida dá, tendo condição de saúde, ele também se preocupa também com uma condição sexual. Né? Gente, é muito importante. Agora, o que é muito importante, o que dá disposição para o homem, para a mulher também, são os hormônios. Não é isso? Não é só engordar, só a tireoide, não. Né? Ter a disposição.
Veja só, a massa muscular é hormônio masculino. Não é isso? Testosterona. Pode ver que os homens a partir de 60 anos não têm aquela desenvoltura muscular como o jovem. Isso. Por quê? Porque ele não tem hormônio. Então se tem a reposição hormonal. Bom, como qualquer tipo de... Para homem também? Sim, sem dúvida. Olha só, eu não tinha ouvido falar disso. Sem dúvida. Exatamente. Reposição hormonal para a homens. falta do Que legal, hormônio gente. é Mesmo porque no existe um caso. declínio. Que legal. Sim, porque existe um declínio do hormônio em função da idade. A mulher tem as alterações, os homens também. Verdade. E a função desse declínio é que ele não tem mais aquela massa muscular do jovem. Veja só. Quando se fala em massa muscular, não é só para ficar uma condição Torneado, estética. musculoso. Não, veja só. Vamos voltar. O coração também é um músculo. Quanto melhora a condição muscular, melhora a condição cardíaca também. Né? Atividade física, para viagem, para andar, para tudo. Né? Então, a reposição hormonal também é importante, mas não são para todos. Como qualquer tipo de tratamento químico, ele tem os efeitos negativos também. Claro, claro. Não é? Tudo A tem senhora dois comentou, lados. o medicamento azul, né? Não é isso? Pode ser ruim, mas pode ser bom também. Porque ao mesmo tempo, quando ela dilata, não é propaganda para o laboratório não, mas ao mesmo tempo que ela dilata os vasos, ela está permitindo um melhor fluxo de sangue para alguns tecidos. Mas não é para fazer isso em casa sozinho, Não, tá, gente? Pelo porque amor de há Deus, contraindicações. fica claro. Veja É só. sob consulta médica, sob Exatamente. prescrição médica, com um médico Então, para quem já tem um acompanhando. aneurisma, uma tendência, alguma alteração vascular, está contraindicado. Mas, de toda forma, tem os dois lados. Então, queria colocar que é muito importante a parte hormonal também, que tem um lado Incrível. benéfico e tem um lado maléfico também. Vamos falar rapidinho, senão eu esqueço, gente. Tem site aí, se vocês quiserem continuar essa conversa com os doutores, ou continuar perguntas, ou acesso, o senhor tem um site? Tem. Tem isso. Eu colocaria, assim, qualquer dúvida, é saudeh.com.br. Saudeh.com.br. Vou colocar H de homem, Tá aí, ó, né? tá aí no rodapé do seu vídeo, saudeh.com.br. Doutor Edmo, também tem um sitezinho lá se eu quiser saber mais sobre o meu coração. Sim, eu estou à disposição no drgabrielcardio.com.br. Pode repetir para mim? DR de doutor, né? Isso. Gabriel Cardio, tudo junto, .com.br. Tá lá no seu vídeo. Meninos, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui. Júlio, muito obrigada. Obrigado a você. Belo exemplo, que história. Espero aí que vida longa para você. Vida longa e ótima. Obrigada pela participação de cada um de vocês. Gente, o programa Assembleia Debate fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema bem importante e interessante só para você, hein? Até lá. Tchau.